todos. Bem-vindos a mais uma sessão das Jornadas de Inovação ANI, AT Ciência 2022. O meu nome é Diogo Gomes de Araújo, sou diretor de capacitação do Sistema Nacional de Inovação e gostaria de abrir esta sessão convidando o Tomás Boaventura, que nos vai apresentar um projeto. O Tomás é de uma escola secundária de Mafra e chamava o Tomás aqui para falar do seu projeto. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Tomás, tenho 17 anos e venho da Escola Secundária José Saramago em Mafra. Eu estou aqui a representar a minha equipa, os Chato Falcons. Participámos na edição deste ano do Cansado Portugal e conquistámos a menção honrosa, portanto foi bastante positivo. Estou aqui, portanto, para vos falar um bocadinho da nossa experiência. Bem, começando pelo que é o Cansado, não é? Bem, é um projeto educativo do ESER Portugal, organizado pela Ciência Viva e pela Agência Espacial Europeia, a ESA, e esta iniciativa é basicamente um desafio a alunos de ensino secundário a projetar e construir um microsatélite. E, portanto, tudo o que isso implica também, não é? Um sistema de recuperação, um sistema de comunicação, alimentação, software, hardware, portanto, tudo isto dentro das dimensões de uma lata de refrigerante. Daí o nome Can Lata Set Satellite. E todos os cansados estão, portanto, divididos em duas missões. Temos a missão primária, que é comum e obrigatória a todas as equipas e consiste em medir a temperatura do ar, a pressão atmosférica e a altitude. Depois temos uma missão secundária, que aí já fica completamente ao cargo de cada equipa decidir aquilo que vão desenvolver. Todos os cansados são, então, colocados num rocket, lançados a cerca de 1000 metros de altitude, e é daí que são largados. Vão fazer uma queda com o auxílio de um paraquedas, e é durante esta queda, portanto, que se vai dar a execução das missões, onde todos os dados vão ser recolhidos e, por sua vez, transmitidos por telemetria para a Ground Station. Bem, relativamente à nossa missão, nós comprometemos a medir o campo magnético terrestre da Terra e a desenvolver e implementar um mecanismo de estabilização de voo para o nosso cansado. Em que é que isto consiste? Bem, nós utilizamos um pequeno motor de passo situado na base do nosso cansado, que está agarrado, portanto, a uma pequena peça de chumbo que serve basicamente como peso. Porque o que nós basicamente estamos a fazer é alterar constantemente o centro de massa do cansado, de modo a contrapor forças externas, como o vento, tanto como o balanço que o próprio cansado adquire, de modo a, portanto, obtermos uma queda o mais estável possível. Fazemos isto através do input que temos de um sensor colocado dentro do cansado, que nos dá, portanto, os valores da sua inclinação. E estes valores são, então, direcionados para uma equação que nós próprios desenvolvemos, através de uma matriz de rotação, que vai, portanto, dizer ao nosso motor para onde girar com a peça de chumbo. E pronto, bem, ao longo deste projeto tivemos a oportunidade de desenvolver bastantes capacidades, que nem sempre temos propriamente a oportunidade para desenvolver em sala de aula, e pensamos que as principais tenham sido, efetivamente, o pensamento criativo e o pensamento crítico, isto porque comprometemos com uma missão bastante complexa e ambiciosa, então vários problemas foram surgindo ao longo do caminho que tivemos que, portanto, resolver, mas também tivemos a oportunidade, obviamente, para, portanto, desenvolver outras competências mais específicas, como a soldagem, programação em Arduino, também tocámos um bocadinho na dinâmica e na álgebra linear, e a lista continua, mas de facto aprendemos imenso e devemos, obviamente, todas estas aprendizagens aos propulsionadores deste evento, portanto, ao ESER Portugal, à Ciência Viva e à ESA, e esta é uma experiência pela qual estamos verdadeiramente gratos e posso dizer, com certeza, e falo pelos meus colegas também, que mudou o rumo, pronto, da nossa vida profissional. E pronto, só mesmo para deixar aqui uma grande palavra de agradecimento a estas entidades e pronto, a vós também pela vossa atenção. Obrigado. Obrigado, Tomás. E parece-me um projeto interessantíssimo e ver jovens envolvidos nestas temáticas é mesmo gratificante. Passaria agora a palavra à minha colega, Ana Gonçalves, para iniciar a sessão. Muito obrigado. Bem, antes de mais, parabéns a Tomás e colegas, um grande futuro para vocês e para a vossa ideia, espero. Bem, vamos dar início aqui à nossa sessão. Este ano quisemos trazer-vos aqui um leque de sessões dedicadas à inovação, às histórias da inovação e a quem melhor sabe falar sobre ela.
E, portanto, dedicamos-nos aqui esta hora e meia ao From Lab to Fab. E trouxemos para partilhar connosco algumas experiências o Carlos Silva, que é CEO e presidente do Laboratório Colaborativo Alma Science e Head of Business Development na Imprensa Nacional Casa da Moeda. Temos também connosco António Batista, que é gestor de projeto, investigador sénior há mais de 11 anos no Centro de Interface Tecnológico INEGI. Muito obrigada pela sua presença. E temos connosco também Pedro Fevereiro, que não se sentou à mesa connosco. Professor, desculpe. Peço-lhe imensa desculpa. O professor Pedro Fevereiro é diretor executivo do Laboratório Colaborativo Inove Plant Protect e partilhará também connosco aqui a sua experiência. É também professor catedrático convidado no Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova de Lisboa. E temos também Filipe Sousa, da Fraunhofer Portugal AICS, que é Head of Connected Things desta instituição. Portanto, um painel de luxo. Muito obrigada pela vossa presença. E agora dou a palavra ao Carlos Silva, que nos apresentará uma comunicação sobre transformar conhecimento em inovação de produto. Ora, boa tarde, obrigado à Ani pelo convite, muito prazer também por estar aqui com os meus colegas neste painel. Aquilo que vou aqui apresentar é de facto a história de como a Alma Science foi criada, o Laboratório Colaborativo do Alma Science foi criado há cerca de 2 anos, um pouco mais, e como é que temos feito este caminho muito orientado às necessidades do mercado e dos nossos associados, mas depois também de outros parceiros que foram surgindo ao longo do caminho para podermos fazer este desenvolvimento destas soluções do laboratório para a fábrica. Embora, como vamos ver a seguir, isto no nosso caso, e tem sido também assim, um pouco mais da fábrica para o laboratório e depois do laboratório outra vez para a fábrica, esse tem sido o caminho seguido. Pronto, a Alma Science é um centro de competências para o co-desenvolvimento de soluções sustentáveis, inteligentes, baseadas em papel e em celulose. Nós focamos-nos, essas competências estão à volta da questão do desenvolvimento de materiais avançados baseados em celulose, da eletrónica do papel e depois do smart packaging e também daquilo que podemos designar como IoT. Estas são as áreas core e depois, à volta disto, então, criamos um conjunto podemos criar um conjunto de aplicações que são de interesse dos nossos associados com perfil industrial e, obviamente, contamos também com os nossos associados de perfil de investigação e desenvolvimento para fazer este caminho. E, de facto, este co-desenvolvimento é feito no âmbito daquilo que nós designamos como o ecossistema do papel inteligente, onde a Alma Science assume um papel de orquestrador de um conjunto de competência e de recursos destes parceiros que se posicionam e contribuem para que possamos levar a cabo a nossa missão. Focando de forma mais... peço desculpa que houve aqui um slide. Ok. Fiz. Eu quando enviei para a Ana devo ter apagado um slide, mas... Vou voltar. Não, eu sei. Ok, então o ecossistema do papel inteligente, e agora desculpem porque tive que fazer aqui reset na apresentação. Nós temos de facto este conjunto destes parceiros. Temos a montante, temos os nossos parceiros com perfil de investigação e desenvolvimento, a Fraunhofer, o Raiz, a Nova ID e a Universidade Nova, que trazem, então, essa capacidade, essas tecnologias core para nós depois podermos desenvolver em cima das mesmas. Temos, do lado direito, aquilo que é a força motriz também do desenvolvimento orientado ao produto, que então são os associados e depois outros parceiros. E temos um conjunto de outros parceiros que foram surgindo ao longo do caminho que temos feito nestes 2 anos, quer
no lado também da investigação aplicada e daquilo que tem que ver com esse desenvolvimento científico, nomeadamente outros collabs que têm trabalhado connosco, e depois associações empresariais e outras associações técnicas que nos ajudam a cumprir a nossa missão. Pegando naquilo que é o core desta apresentação de hoje, que é como é que nós conseguimos desenvolver, de facto, soluções para o mercado, na raiz, aquilo que nós identificamos como sendo o fator primordial, de facto, é um conjunto de associados com perfil industrial bastante fortes e com necessidades e desafios muito concretos para serem desenvolvidos e que beneficiavam, num determinado momento, quando os collabs foram criados, e a Alma Science também, a existência deste motor ou deste orquestrador daquilo que era um conjunto de competências que estavam disponíveis a montante. E, portanto, aquilo que nós fizemos, e sem querer, porque é sempre difícil de decidir qual é que é o mais importante, se de facto é a existência de um estado da arte num ponto ótimo para fazer certos desenvolvimentos, ou se é ter esses desafios orientados ao mercado, mas de qualquer maneira, parece que obviamente sem os desafios orientados ao mercado e sem a força motriz da indústria não seria possível. E aquilo que fazemos então é criar um conjunto com base nesta parceria, e agora focando aqui a parte dos nossos associados industriais, conseguimos co-criar com eles, em parceria novamente com os nossos outros associados, um conjunto de plataformas tecnológicas que nós somos capazes de vender ao mercado como algo que possa ser útil para o desenvolvimento de um conjunto de soluções que possam ter aplicações em múltiplos mercados com elevados níveis de crescimento e com múltiplas aplicações. Vamos ver a seguir que, de facto, há tecnologias base que nós temos, por exemplo, aqui no CeloGel. O CeloGel é a nossa plataforma tecnológica para o desenvolvimento de soluções baseadas em materiais ultraleves para, por exemplo, embalagem, para isolamento térmico e acústico, ou mesmo para aplicações médicas. O Paperweight Digital é a nossa plataforma tecnológica para superfícies inteligentes e interativas baseadas em papel com alta resolução, que possam ser produzidas a baixo custo e que têm aplicações desde materiais didáticos à logística, smart stores, etc. Tem um conjunto muito amplo também de aplicações. O Sphinx ID é a nossa plataforma de desenvolvimento e de tecnologias para o desenvolvimento de etiquetas RFID sem chip, imprimíveis, conectáveis, e a partir das quais podemos suportar aplicações para logística, track and trace, proteção de marca, entre outras aplicações. E o Smart Pack é a nossa plataforma para o desenvolvimento de sensores para a monitorização de produtos alimentares e produtos farmacêuticos conectáveis e ao longo de toda a cadeia logística. O mais interessante também de tudo isto são plataformas, elas depois também elas próprias integráveis, e esse fator depois também traz-lhe um elemento ainda mais apelativo, que é, por exemplo, juntarmos as soluções do Sphinx ID com o Smart Pack Technologies e termos sensores que também eles próprios estão conectados, e esse é um fator, é um ponto importante. Isto aqui é aquilo que criou de base no primeiro ano e meio de atividade da Alma Science, um pouco mais voltado para dentro, apesar de não termos, obviamente, ignorado o exterior e termos feito vários contactos. Foi criar esta base de trabalho que interessava aos nossos associados como perfil industrial, mas também tinha potencial para ser depois expandido para outras indústrias, para outros players industriais com capacidade para depois adquirir essa tecnologia e nos ajudar a desenvolvê-las mais. Esse passo, e aqui neste processo do From Lab do FAB agora, é obviamente fundamental a questão da proteção dos direitos de propriedade intelectual. Sem isto, e porque nós somos orientados à produção de tecnologia e ao seu licenciamento e não à prestação de serviços puros e duros, ou seja, sem depois retenção. Portanto, o que nós queremos fazer é co-investir com os nossos associados e parceiros em ter essa tecnologia e depois levá-la para adiante. E, portanto, a questão da proteção é fundamental e só avançamos com maior força e transparência para contactar outros players a partir do momento em que este ponto estava já coberto. Então é daí que depois começam a surgir, para além dos associados, a Navigator tem aqui um papel mais transversal porque está na base do suporte, do nosso suporte do material base, apesar de nós trabalharmos também já
e a conseguirmos aplicar as tecnologias, por exemplo, a cortiça e a tecidos em algumas das aplicações, a Navigator é claramente aqui tem um papel crítico, mas depois temos já aplicações que estão a ser desenvolvidas e estão desenhadas, algumas à espera de financiamento, das agendas mobilizadoras do PRA, que têm aqui um papel relevante, mas já de facto muito interesse em levarmos para a frente um conjunto de aplicações que foram desenhadas em conjunto com estes parceiros. Focando agora o resto do ecossistema, então, como eu disse, temos de lado, e agora já abrindo aqui a perspectiva do lado direito, para além dos associados industriais, outros parceiros que vão acrescentando valor também àqueles próprios bundles tecnológicos que referi há pouco e melhorando-os, vamos conseguindo aumentar o portfólio e alargando cada vez mais o interesse que possam ter em nós, outras empresas e outras indústrias. As associações, quer de associações tecnológicas, profissionais, etc., onde nós vamos buscar boas práticas e competências, quer aquelas que representam associações de mercados críticos, como a Portugal Foods ou a Health Cluster Portugal, entre outras com quem estamos também a falar e que foram também fundamentais neste processo. Temos depois aqui então o papel que temos para conjugação, para complementaridade, não só ao Alma Science, mas também aos nossos parceiros de investigação e desenvolvimento, aquilo que são os nossos R&D partners, nomeadamente Collabs, mas outras instituições também, como o CENT e a ANIEL, universidades estrangeiras com as quais também já vamos tendo alguns contactos. E depois, por fim, a Alma Science também nasce, e o nome Alma vem da Almada, porque é nessa ligação com este centro regional que também surge e com a nova, com a FCT, que surge a Alma Science, a partir ali também do trabalho germinal da professora Elvira e do professor Rodrigo Martins, e, portanto, essa ligação é importante, tal como em Aveiro também, através da ligação que temos neste momento também com a Inova Ria, onde temos um polo, porque as nossas atividades, as nossas operações estão centradas na Caparica e também em Aveiro, no Raiz, que é o Centro de Investigação Aplicada da Navigator Portugal. Portanto, isto é aquilo que, em co-desenvolvimento, em colaboração, permite que, de facto, estes associados industriais e outros parceiros com perfil de cliente possam ter acesso a estas tecnologias e o nosso trabalho não fique na prateleira, não é? E, portanto, esse é o foco principal da nossa atividade. O ecossistema não está fechado. Nós, obviamente, que quando partimos para estes desenvolvimentos, temos perfeita noção de que algumas, aqui numa lógica desta cadeia, deste faseamento da evolução até chegar ao end-user, há gaps que nós temos identificados, alguns dos quais eles são passíveis de serem complementados através da aquisição de serviços ou de outros meios, mas no limite vemos com bons olhos também que possamos vir a completar estas cadeias de valor daqueles 4 áreas com parceiros que tragam estas competências diretamente. Só para ver o potencial, por exemplo, da questão do celogel, de facto, quando estamos a falar destes materiais ultraleves, baseados em celulose, neste momento estamos a desenvolver soluções quer para a Clara Saúde, meios de dispositivo de diagnóstico médico, quer para a Superboc, ao nível de isolamentos térmicos que vão ser provavelmente colocados em embalagens. E, portanto, tem de facto bastante potencial, mas é importante, de facto, ter garantia que... Desculpe, 2 minutos a mais. Que temos esta ideia global da cadeia de valor e dos parceiros que são precisos para, de facto, levar uma coisa ao mercado, não é? Porque aqui, para este caso em particular, ele nem se trata de materiais ou de tecnologias demasiado complexas e, portanto, essa cadeia de valor está relativamente controlada por nós, mas quando falamos depois de outros elementos que envolvam mais eletrónica, etc., aí é mais complexo e, portanto, temos que ter muita atenção a isto. Obrigado, não vos maço mais. Obrigadíssimo. Obrigada, Carlos. O timing foi quase perfeito, mas nós estamos sempre a melhorar. E eu chamava agora o António Batista para nos fazer a sua apresentação. Ok, já foi arrastado. Obrigada. Boa tarde a todos. Só colocar aqui. Em primeiro lugar, agradecer o convite interessado ao INEGI. É um gosto estar aqui e também pedir
As desculpas para o professor Alcibiades Paulo Guedes, o nosso Presidente do Conselho de Administração, não, por motivos de força maior, não pôde estar aqui hoje presente. Portanto, eu irei apresentar também o nosso testemunho enquanto entidade CIT, o Centro de Interface Tecnológico. Já tem um historial longo e vou focalizar a inovação colaborativa e também 3 famílias de projetos diretamente com empresas conhecidas, bem conhecidas aqui em Portugal. Portanto, mas começando pela apresentação propriamente dita do INEGI, portanto, estes são os números atualizados de 2021. O Instituto já ascende a 12 milhões de volume de negócios. Tivemos em permanência quase 120 projetos de inovação com a indústria. 76% dos projetos foram sempre com empresas. Ali também temos a relação projetos do tipo contrato, portanto, diretamente financiados pela indústria ou pelas empresas, e também a percentagem de penetração em projetos internacionais. O INEGI já viu nascer diretamente do Instituto 6 spin-offs, sendo que temos 3 instituições participadas e o número de parceiros, quer internacionais, ascende a 232 e o número total de clientes quase 600. Estes são uma parte também essencial, porque sem os colaboradores, sem as pessoas, nada dos resultados que eu apresentei há pouco teriam sido possíveis. Portanto, em termos de colaboradores, já temos uma massa cinzenta muito relevante, mais de 260 colaboradores no quadro, portanto, dos quais 240 contratados, depois 32 bolseiros. Fazer referência que o número de colaboradores com o doutoramento está-se a aproximar já dos 25%, portanto um quarto. Também está a aumentar muito a multicultura em termos de nacionalidades, que é muito bom. E depois a ligação umbilical que nós temos a universidades, nomeadamente à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e outras, que já irei referir. Portanto, temos um total de 221 professores afiliados, sendo que depois nesses também temos acolhimentos, nomeadamente de teses e bolseiros que fazem connosco a sua tese. Em termos de setores, estes são os 8 setores mais representativos, portanto o INEGI o foco prende-se com as disciplinas de Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial, e somos líderes nessas vertentes, mas depois aplicamos esses conhecimentos em áreas multidisciplinares nesta panóplia de setores, desde a indústria, que é claramente a nossa coluna vertebral. Dentro desse segmento industrial, os bens de equipamento, máquinas, equipamentos industriais representam um volume grande em termos de projetos. Depois também algo que está a crescer bastante, particularmente nos últimos 10 anos, a aeronáutica, o espaço e a defesa. Naturalmente também um historial grande no automóvel e transportes, irei mostrar exemplos concretos. E depois, setorialmente também, a nossa aplicação para controle, por exemplo, de integridade estrutural e monitorização de infraestruturas. Algo que está a crescer, como todos nós sabemos, são as energias renováveis. O INEGI, através da energia eólica, que já está a fazer agora 30 anos, 80% das torres eólicas colocadas e exploradas em Portugal passaram por estudos de medição de capacidade feitos no INEGI. A economia do mar também a crescer e depois, mais emergente, o nosso foco na saúde e desporto. Aqui o panorama internacional em termos das entidades com quem trabalhamos, quer em termos internacionais, quer em termos nacionais, quase todas bastante conhecidas. Aqui também, só para concluir, em termos da nossa organização, portanto, o INEGI é um instituto sem fins lucrativos e privado, portanto, mas esta é a distribuição das participações. Cerca de 52% do fundo associativo privado e depois 48% do fundo público, sendo que, como fiz referência, a nossa ligação grande é à Universidade do Porto. Em termos concretos de atividade de investigação, o volume de projetos em 2021 focalizados na investigação ascendeu a 2 milhões de euros. Tivemos 37 projetos a decorrer, um total de 126 tutorados envolvidos, 8 patentes submetidas e que estão pendentes de aprovação. Também o número médio de teses de doutoramento por investigador e o número médio de artigos EASY por investigador. Aqui repito um bocadinho a questão dos projetos de inovação com a indústria, 118, mas este número não tinha indicado, ascende quase a 8 milhões de euros em termos de faturação e daí o peso que a indústria tem na nossa atividade.
E em termos, para concluir, em termos também, o INEGI, uma parte relevante é consultoria e serviços, nomeadamente testes laboratoriais, mas também consultoria de base tecnológica e, portanto, que ascendeu a 2,6 milhões em 2021. E agora, para concluir a minha apresentação, vou-vos apresentar 3 famílias de projetos que, de certa forma, foram bastante emblemáticos no foco exatamente desta sessão, do laboratório para a fábrica. E começo com o exemplo de uma empresa alemã que está sediada, tem fábricas no norte de Portugal, na Maia, concretamente, a Zollern Comandita, que temos uma relação já de mais de 20 anos. E o INEGI desenvolveu, dentro dos seus laboratórios, um processo de fabrico de peças fundidas em vácuo. Tipicamente também é conhecido o nome Investment Casting, por ser a perdida, e permite fazer peças de alto desempenho e de alta qualidade sem necessidade de acabamento final. E nós conhecemos estas peças, por exemplo, nos turbocompressores, turbinas para turbocompressores, que vemos ali o exemplo, e talvez menos conhecido a questão dos heat shields para turbinas de aviões. Por exemplo, a Zollern Comandita fornece empresas como a Rolls-Royce, como a Lufthansa Technik. E este processo inovador foi desenvolvido no INEGI e aconteceram 2 coisas curiosas que devo sublinhar. Uma é que a unidade piloto industrial que foi testada para validar a tecnologia foi transferida, o hardware, fisicamente, para a Zollern Comandita. E aconteceu outra coisa. No final, a Zollern Comandita também veio contratar os recursos, os investigadores bolseiros ou não, ou contratados do INEGI. Portanto, foi claramente um processo de transferência de tecnologia e de massa cinzenta do laboratório para a fábrica. Na sequência deste projeto, houve mais projetos, no fundo, evolutivos, nomeadamente este projeto Hipercast, mais recente, que terminou agora. Portanto, aqui o foco já tem a ver com a implementação de metodologias inteligentes, portanto, para otimizar as árvores de cera onde nascem as peças, onde são fabricadas as peças. Depois, também, um outro projeto, o MAGIC 4.0, na lógica da indústria 4.0, onde foi instalado um sistema de visão artificial para detecção automática de defeitos nas pás de turbina, para os turbocompressores, para a indústria automóvel. Ou seja, numa sequência, no fundo, de necessidades da empresa e que depois, em estreita colaboração, fomos realmente trabalhando em conjunto para dar resposta a essas necessidades. A segunda família de projetos que eu aqui apresento foi com a Adira. A Adira é um fabricante bastante conhecido português de bens de equipamento, portanto, máquinas de ferramenta, quinadoras, guilhotinas, máquinas laser. E, por exemplo, este projeto foi emblemático, quer para a Adira, quer para a INEGI, o Green Bender, porque foi o primeiro projeto que o Instituto fez, onde incluiu metodologias de ecodesign. Agora está muito na voga, mas em 2008 ainda realmente estava a dar os primeiros passos. A normativa, a ISO, tinha acabado de ser publicada. Deu origem a uma patente e esta máquina recebeu o prémio em França na feira Midwest 2011. Depois, este projeto tive o gosto de o coordenar do ponto de vista INEGI, portanto, onde demos suporte direto à concepção de uma nova máquina para corte laser 3D, recorrendo a laser de fibra óptica. Um aspecto importante, por acordo que muitas vezes acontece, parte da célula protótipo 0 ficou no INEGI, irão ver uma fotografia já mais à frente. Este projeto, o SISMAP, o foco foi a modularização da gama de produtos da Adira, quer quinadoras, quer guilhotinas, algo bastante estruturante para a competitividade da empresa. Este projeto também tive, quer o SISMAP, quer este projeto também fui o gestor de projeto. Este também foi emblemático porque nasceu uma ferramenta de gestão avançada de desenvolvimento de produto, o LeanDFX, onde se, no fundo, permite avaliar de forma multidisciplinar, em diferentes dimensões, X, um dado produto. Algo que continuamos a desenvolver e temos até o INEGI desenvolveu um software sobre esta metodologia. E também a máquina foi inovadora para reduzir o seu peso, aumentar a modularidade, portanto, e também foi submetida a uma patente. Este outro projeto também conhecido de muitos, a Adira SLM XL, uma máquina de grandes dimensões para fabrico de peças 3D printing metálico. Mais recentemente, o Adira Indústria 4.0. Aqui, claramente, foi o primeiro projeto da Adira onde foram incluídos os conceitos de
Indústria 4.0, nestas diferentes domínios, quer de registro, autorregistro, avaliação de desempenho, manutenção preditiva e autoconfiguração. Mais recentemente, e aqui vem a foto da célula que ficou no INEGI, ou seja, a célula onde validámos o sistema de laser, corte laser 3D, portanto o protótipo zero ficou no INEGI, e utilizámos exatamente esse protótipo para este desenvolvimento por tecnologia de DED, de deposição de pó em fabrico aditivo metálico. Para terminar, a família de projetos que o INEGI desenvolveu, no fundo, com uma solicitação de um fabricante de autocarros de passageiros bastante conhecido, quer em Portugal, mas também no estrangeiro, a Caetano Bus. Este foi o primeiro projeto. Eu fui gestor de projeto INEGI também para este projeto, no fundo, em que o desafio era criar um novo sistema de chassi soldado para um autocarro de aeroporto. Mais recentemente, o tempo passa rápido, terminou em 2015, o projeto de autocarro elétrico da Caetano. Muitos de vós já viram passar estes autocarros, inclusive aqui em Lisboa, que é um autocarro urbano de passageiros com bateria, tração por bateria. Este foi um projeto também nesta área, mas focalizado para aeroportos. E, por último, o projeto Crash, em que aqui o desafio passa por desenvolver dois autocarros, um grande desafio, um autocarro urbano de turismo, para cumprir um regulamento de crash test frontal. Ainda não é obrigatório para os fabricantes de autocarros cumprir essa diretiva, mas a Caetano Buses, no fundo, antecipando essa necessidade e para garantir uma maior segurança, vai exatamente desenvolver esse novo conceito para a carroceria e também o regulamento R66 para capotamento lateral de autocarros de passageiros para ambiente urbano. E com isto concluo. Muito obrigado. Muito obrigada, António Batista, pela sua apresentação. Agora vamos ter connosco o professor Pedro Fevereiro, que nos vai falar sobre inovar no interior. É aqui, não é? Não passou para lá. Já está. Boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado à ANI pelo convite para fazer esta apresentação. Inovar no interior. Vamos lá ver o que é que... Na realidade, o que eu vou falar nesta fase é falar sobre o que é o Inove Plant Protect e depois, se calhar, como vamos ter um pouco de discussão, depois, se quiserem fazer algumas perguntas detalhadas sobre qual é a nossa vivência em Elvas, nós falamos. Não vou falar sobre máquinas também, nem sobre tecnologias extraordinárias, vou falar sobre coisas relacionadas com a produção primária, com a agricultura, porque o Inove Plant Protect trabalha essencialmente com organismos vivos e, sobretudo, tipicamente em situações em que existe uma interação entre plantas e organismos patogénicos. Portanto, é esse o nosso objeto de trabalho. Mas antes de vos dizer isso, o Inove Plant Protect é um dos 35 laboratórios colaborativos que está em funcionamento atual. Recentemente foram aprovados mais alguns, mas ainda não estão em funcionamento. Um dos 7 em regiões de baixa densidade, o único devotado à proteção das culturas, um atrator de recursos humanos, e já vos vou dizer quantos recursos humanos temos. É uma estrutura funcional e unificada, ou seja, estamos todos no mesmo local, estamos todos a trabalhar nas mesmas instalações e fazemos inovação em colaboração com e para stakeholders, com um plano de negócios B2B. B2B, o que é que isto quer dizer? Basicamente, nós desenvolvemos tecnologia até TRLs 5, 6, ou seja, até provas de conceito ou protótipo, e depois a nossa pretensão é proteger intelectualmente estes desenvolvimentos e transferi-los para quem possa fazer o scale-up e comercializá-los. Portanto, é uma instituição de hélice quádrupla. O que quer isto dizer? Quer dizer que, para além das universidades, de um laboratório de Estado,
das universidades, já vos vou dizer quais são, tem também um município. E, portanto, temos quatro tipos de instituições diferentes como associados. E, portanto, o que queremos fazer é soluções inovadoras, biológicas, digitais, para promover modos de produção agrícola mais seguros, inteligentes. Bem, o resto podem ler, mas, de qualquer maneira, faz parte do vocabulário da sustentabilidade e da inovação na agricultura. O que é que nós queremos fazer em termos de objetivos, ou que estamos a fazer em termos de objetivos? Produzir novos biopesticidas para pragas e doenças, novas variedades resistentes a pragas e doenças, e neste contexto temos uma perspectiva de gerir genomas, não apenas tentar de formas tradicionais, mas sim de formas modernas, alterar as características dos genomas das plantas para que elas cumpram as suas funções, novos métodos de monitorização e diagnóstico, novos modelos de análise de risco e novas formulações para a agricultura, sobretudo baseadas em nano e microtecnologia. Os sócios, como vos digo, neste momento são 13, foram 12 fundadores e há um novo agora, 2 universidades, a Nova e a Universidade de Évora, o INIAV, que é uma instituição do Estado, Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, a Câmara de Elvas, como vos disse, duas empresas, Bayer Crop Science e Syngenta Crop Protection, uma empresa de produção de sementes que é Fertiprado, um instituto de investigação em biotecnologia que é o CEBAL, e depois 4 casas, 4 associações de produtores. Bem, uma é uma associação interprofissional, que é a Casa do Arroz, depois a Ampromisa, a FNOP e a AMPOC, e finalmente o último associado, que é o Instituto Politécnico de Porto Alegre. A estrutura de governação, não vos vou fazer perder tempo com isto, é uma estrutura típica para uma associação. A parte que mais me interessa é o que está no fundo, estruturamos o laboratório colaborativo em 5 departamentos, um para novos biopesticidas, um para a proteção específica de culturas, um para análise de risco e gestão de dados, um para monitorização e diagnóstico e um para formulações e matrizes. Financiamento inicial, muito rapidamente, ou seja, o financiamento inicial quer dizer o financiamento para os primeiros 3 anos, tirando aquilo que, entretanto, conseguimos obter através de fundos competitivos ou de serviços, foi de cerca de quase 7 milhões de euros. E, no caso, no ano de 2021, que foi o segundo ano da nossa atividade, conseguimos atrair fundos 110 mil euros, o que é relativamente modesto, mas é aquilo que foi possível nas condições que tínhamos. A equipa é constituída por 39 recursos humanos chamados altamente qualificados. O que é que isto quer dizer? Que são todos ou licenciados, ou mestres ou doutores, sendo que a distribuição é aquela que ali está, 17 doutorados neste momento, 16 mestres, isso, e 6 licenciados, com uma boa distribuição por género também, e temos as competências-chave que são suficientes para cobrir a resolução de problemas desde a componente biológica até à componente digital, passando também pelo apoio administrativo e de gestão de projetos. A equipa baseia-se muito nestas 5 pessoas que estão aqui em baixo. Estas 5 pessoas são doutoradas, mas têm todas elas mais de 5 anos, eu diria mais de 10 anos de formação em diversos locais. A maior parte deles, eu diria, todos eles tiveram já experiência internacional, e isto é a base para que nós consigamos, com alguma rapidez, atingir os nossos objetivos. Quais são as tecnologias, atividades, produtos, serviços e impactos sociais? Isto é um slide um bocadinho complicado, não vou entrar em grandes detalhes, como devem calcular, nem há tempo para isso, mas, portanto, nós temos 5 áreas de atividades que correspondem aos 5 departamentos, mais uma área de gestão e administração, e utilizamos várias tecnologias que dominamos para desenvolver os produtos que pretendemos. Queremos, pronto, e já serve. Em termos de parcerias,
Temos 4 tipologias de parcerias. O primeiro, o estabelecimento de contratos de exclusividade com empresas. Uma cooperação para o desenvolvimento de produtos ou soluções apoiada em projetos competitivos. A prestação de serviços e consultadoria e a capacitação de startups dos setores agrícola, agroalimentar e florestal. Somos atualmente uma autoridade competente do European Food Safety Authority, o que nos alegra, obviamente. Desculpem. Em termos de serviços, prestamos serviços laboratoriais e serviços digitais de diverso tipo e temos, por exemplo, para ter uma ideia, temos uma empresa de produção de sementes, uma empresa de produção de sementes é a nossa cliente, assim como uma empresa de produção de morangos, ou produtores de cannabis medicinal, ou produtores de produtores de castanha. Portanto, são exemplos apenas, mas esses clientes recorrem a nós atualmente. Durante muito tempo tentámos angariar clientes. Confesso que neste momento já recebo mais pedidos do que propriamente faço angariações. E, portanto, isso dá uma ideia também, enfim, pelo menos de que nos julgam competentes para realizar os trabalhos que nos são solicitados. 2 exemplos muito rápidos. Um deles uma coisa que uma solução que estamos a desenvolver para uma doença que é produzida por um fungo no arroz, que é esta piriculariose, e temos 2 linhas a funcionar, uma em que identificamos 11 genes de virulência e estamos a desenhar RNAs de cadeia dupla para tentar bloquear a produção das proteínas que são codificadas por estes genes, e por outro lado temos já 5 isolados bacterianos que controlam de alguma forma o crescimento deste micro-organismo. A comparação é fácil. Isto é o organismo a crescer sem a presença da bactéria. Isto é a presença da bactéria marinha e, como veem, existe aqui uma clara inibição do crescimento e estamos a tentar desenvolver um produto com base neste tipo de processos. Um outro exemplo, nós fazemos monitorização ou desenvolvemos processos de monitorização remota, não a parte instrumental, portanto, a parte instrumental adquirimos-la, mas utilizamos-la depois para obter dados que nos são úteis. Neste caso, este exemplo nós temos 20 instrumentos destes que estão colocados no Sabugal, portanto, em Castanheiros, num soto, no Sabugal, e basicamente estamos remotamente a seguir a fisiologia da árvore e os dados, e também dados atmosféricos vários, em alvas. Portanto, dá-vos uma ideia também do tipo de trabalho. Claro que aquilo não tem importância nenhuma, aquele gráfico é só no fundo, é apenas para perceber quando é que a bateria precisa de ser reposta, mas depois temos técnicos no local para fazer esse tipo de trabalho. Finalmente, achamos importante uma instituição que aparece de repente no interior, precisa também do apoio da comunidade, e esse apoio da comunidade tem sido feito a vários níveis. Neste caso são 2 exemplos de interação com crianças. Não é a única coisa que fazemos, mas achamos importante, obviamente, que esta interação se estabeleça para que as pessoas compreendam aquilo que estamos a fazer e no fundo, não nos observem como um corpo estranho que apareceu ali de um momento para o outro sem nenhuma finalidade. E, para terminar, deixo-vos com o mais importante. Como vos disse, somos 39, na realidade somos 40. Estes não estão cá os 40, mas são as pessoas com quem trabalho todos os dias e que têm levado por frente este desafio, porque é realmente um desafio criar uma instituição de raiz nova no interior do nosso país. Muito obrigada pela sua apresentação. Bem, já passámos
Começámos pelo papel que embala as cervejas da Superboc, passámos para os autocarros que nos transportam, agora o arroz que comemos e temos por fim o Filipe Sousa, que nos vai falar sobre a internacionalização da inovação tecnológica e alguns dos desafios e oportunidades. Vou tentar colocar aqui a sua apresentação. Primeiro. Okay. Obrigado. Antes de mais, deixem-me começar por agradecer o convite da ANI e em nome da Fraunhofer gostaria de agradecer então o convite realizado. Eu vou fazer aqui uma pequena introdução, primeiro para falar e contextualizar, para perceberem o que é o Fraunhofer e depois vou ao tema que é como é que internacionalizamos, ou um caso de uso em que nós internacionalizamos tecnologia. Para quem não conhece, o Fraunhofer vem da Fraunhofer alemão e na Alemanha nós temos cerca de 76 institutos, é um dos maiores institutos de investigação aplicada da Europa. Tem várias áreas de aplicação, desde a bioeconomia, tecnologias quantum, tecnologias de hidrogênio, que agora estão muito na voga. Temos cerca de contratos, um orçamento de R&D, ou de investigação e desenvolvimento, na ordem dos 2,9 bilhões de euros, com cerca de 30 mil empregados, ou seja, realmente tem uma dimensão grande no contexto europeu, mas temos uma presença mundial, ou seja, estamos desde a América do Sul, a América do Norte, na Ásia, sendo claramente as manchinhas verdes que vêm mais incidentes é na Europa, porque foi onde nós nascemos. Em Portugal, o Fraunhofer nasce em 2008, por isso somos relativamente jovens, como sendo uma iniciativa lançada por Fraunhofer alemã e pela Câmara Luz ao Comércio alemã em Portugal. Nasce inicialmente apenas com o ICOS, que é um instituto que eu represento e que vou detalhar um bocadinho mais, mas temos um novo, o AVAM, que é mais dedicado à agricultura de precisão. O nosso modelo de financiamento é um modelo que agora é replicado por muitos dos collabs, ou seja, o objetivo é ter financiamento, cerca de 1/3 do financiamento vem metade da FCT, outra metade da Alemanha, 1/3 de contactos diretos com a indústria e, finalmente, o outro terço de projetos de investigação e desenvolvimento internacionais e nacionais. O ICOS, como eu vos disse, é o instituto que está em Porto e Lisboa e é uma parceria com a Universidade do Porto, sendo que temos investigadores da Nova, da Universidade do Porto, da Aveiro, a trabalhar connosco. Temos cerca de 122 trabalhadores. O AVAM é um dos institutos mais novos que nós temos, tem menos de um ano ou dois. Tem uma parceria com a UTAD e com a Universidade de Évora, sendo que tem estabelecimentos em Vila Real e Évora, e como está a crescer, só temos 12 empregados. No total, nós temos cerca de 90 parceiros, já tivemos um conjunto de teses e de investigadores a trabalhar connosco, um conjunto enorme de prémios, de publicações. Temos também, frequentemente, todos os anos, orientamos teses de mestrado. E também temos uma ligação muito grande, ou seja, nossa parte da investigação é muito baseada numa visão que é como é que chamamos a pessoa para o centro da investigação e avaliamos todo o desenvolvimento da tecnologia. Daí que nós temos um lema que é realmente criar impacto na vida das pessoas através do envolvimento, desde a criação da ideia até o desenvolvimento da tecnologia, para que seja realmente tecnologia fácil de utilizar e de utilizar no dia-a-dia. Nós temos basicamente 3 áreas científicas, a que eu represento, que é Connected Things, que é sistemas ciberfísicos, ou seja, muito ligada à eletrónica, software, e também ao processo de qualidade do desenvolvimento de software. Outra área mais ligada à inteligência artificial, desenvolvimento de algoritmias, modelos de deep learning, dos sistemas de recomendação, e finalmente a parte em que nós envolvemos as pessoas, que vai desde perceber qual é o ambiente que rodeia e como é que são as tecnologias, até desenhar em conjunto com as pessoas e depois testar no terreno, juntamente com as pessoas, a tecnologia, para ver realmente o impacto que tem e a atenção da sua tecnologia. As áreas de inovação com que nós trabalhamos têm muito a ver com as áreas de intervenção, umas mais ligadas à indústria 4.0, como é o Cognitive Connected Solutions, muito ligado à área de inteligência artificial, de prever, de recomendar, de melhorar a experiência e interação com as máquinas, de
de sentir melhor, ou seja, de sensorizar o meio ambiente e o chão de fábrica para permitir recolher mais dados e conseguimos prevenir alguns incidentes. Mas depois temos também a área mais ligada à arquitetura de precisão, áreas mais ligadas à saúde, como são as 3 últimas, em que tentamos que cada vez mais seja fácil de explicar a algoritmia, a inteligência artificial, o que é que está por trás, não ser só uma caixa preta para facilitar a aceitação por parte dos médicos de muitos destes algoritmos. E, finalmente, trazer a saúde cada vez mais próximo dos cidadãos, ou seja, pôr nas mãos de muitas vezes profissionais não qualificados ou sem experiências, com tecnologia para fazer cada vez mais rastreios mais cedos, mais frequentes. A tecnologia que vos trago aqui é um bocadinho na área de Cognitive Connected Solutions, tem a ver muito com estes sensorzinhos que temos aqui. Ou seja, a ideia que nós devemos foi uma plataforma de hardware em que permite realmente sentir e apanhar uma série de realidades no ambiente que nos rodeia. O que é que consiste? Consiste basicamente numa peça de hardware, que é esta que está aqui, que é no formato PCB, que é o formato que vem aqui, também tem no formato depois já com uma caixinha, mas o que nos permite é basicamente recolher uma série de dados, desde temperatura, umidade, pressão atmosférica, qualidade do ar. Além disso, tem a parte de movimento, que é muito utilizado, por exemplo, pode ser utilizado para recolher, por exemplo, a atividade física ou de um trabalhador, ou de um idoso, para perceber, detectar quedas, ou detectar pontos de ergonomia, ou aspectos de ergonomia. Isto vem mais com formato, ou seja, vem em formato assim, vem num formato mais pequeno, um chip, que é o projeto que nós devemos em conjunto com a Amcor, mas em cima disto nós devemos firmware que permite a qualquer, neste caso mais um engenheiro eletrotécnico, desenvolver e adaptar este sensor para incorporar mais sensores, outros sensores que nós não pensamos. Também vem com a parte em que não se precisa de programar o sensor e liga-se diretamente via Bluetooth, ou seja, com ligação sem fios, com um Android, um telemóvel ou com um computador para permitir justamente aceder aos dados que eu vos disse. E depois, claro, que temos toda a parte de documentação e website e fórum, que é fundamental para termos aqui a comercialização. Como é que isto nasceu a ideia? E aqui é que chegamos à parte final como é que se internacionaliza. Nós realmente começamos em 2015 com a parte de financiamento de base, ou seja, desenvolvemos internamente um conceito que se chama Ball Standards, que era um bocadinho mais disruptivo. A ideia realmente era que fosse um sensor que fosse usado por pessoas e aplicado em diversas situações para permitir recolher movimento humano, no caso de idosos, perceber o tipo de atividade física que desenvolvem, se haver um tipo de recomendação para fazerem realmente exercício todos os dias, também para detectar quedas, ou seja, utilizar também na nutrição ambiental, de agricultura. Por isso desenvolvemos o conceito, a eletrónica inicial, com um tamanho um bocadinho diferente. Em 2016 surge aqui a oportunidade de fazermos um projeto em colaboração com a Amcor. Amcor, para quem não conhece, é a antiga Nanium, ou seja, Nanium era um produtor de semicondutores ali no norte do país, ali em Vila do Conde, no Mindelo. E aqui a parceria que nós fizemos foi basicamente pegar um bocadinho no que era isto. Isto já é o resultado do produto que veio em conjunto com a Amcor, mas tínhamos algo maior e monitorizar isto, transformar isto num chip. Ou seja, a ideia é que nós conseguíamos colocar isto num chip, facilitar isto tudo que passava a ser um chip, tinha na mesma esta bobina que é para carregar sem fios, a bateria, mas conseguiríamos produtizar e ser mais fácil de integrar numa cadeia de abastecimento este tipo de componentes. Em 2017 também surge aqui uma parceria, uma oportunidade de fazer aqui, neste caso Norte 2020, em conjunto com um conjunto de universidades no Norte, um projeto em que conseguimos desenvolver e aplicar este tipo de sensores noutros cenários, desde agricultura, nutrição, saúde, monitorização de aspectos não só da saúde, mas também também ambientais. E então conseguimos expandir a utilização deste tipo de sensores para estes cenários. Finalmente, em 2018 é quando nós começamos, e isto, reparem que os projetos estão a decorrer, a publicitar, a ir a feiras. Neste caso, a Produtónica é uma feira na Alemanha, uma das maiores na área de eletrónica, e então encontramos um parceiro que é a Sensor, que era uma startup, e ainda continua a ser muito pequena, mas a ideia é que realmente conseguiam pegar neste sensor, eles têm outro produto além destes, e de comercializá-lo e difundir esta tecnologia no mercado alemão, mas não só, no mercado europeu. Só em 2020, reparem, é que existe realmente a comercialização e o pagamento inicial de royalties,
Isto é uma das formas que nós temos de receita, ou seja, é os projetos financiados, depois projetos diretos, mas também royalties que advêm do licenciamento de tecnologia, ou seja, de todo o conhecimento que construímos com base nos projetos. Mas obrigam-nos também aqui a fazer algo que tem que estar todos atentos e preparados, que é preciso preparar a documentação, ou seja, a transferência de tecnologia não é simples, demora aqui, tem um tempo, provavelmente durou menos que um ano, foram alguns meses, mas precisam de trabalharmos na documentação, de criarmos documentação no código para conduzir qualquer... Porque a ideia agora é que a empresa toma não só o hardware, consegue portizar e pedir uma fábrica em qualquer parte do mundo, Europa, China, onde quer que seja, e fabricar mais destes sensores, mais deste hardware, mas também permite desenvolverem-se software, ou seja, continuar o desenvolvimento em cima. Por isso tivemos que documentar o software, criar boas práticas de desenvolvimento, algumas guidelines, e isto levou algum tempo. A segunda parte, e aqui já 2021 e 2022, permite-nos também ter novos projetos, ou seja, nós vamos ter que customizar isto. Isto nem sempre é a solução que serve para todos. E então temos aqui um caso de uso em que nós trabalhamos com esta empresa que é a RaceMap, que basicamente faz sensores para provas de competição, para trails, ou seja, o objetivo é contar passos, contar distâncias, cronometrar, temporizar, e nós fizemos um novo, a partir deste sensor, adicionámos um GPS, adicionámos comunicação na Narrowband IoT e permite adaptar o caso de uso justamente para o cenário desta empresa. Temos já novos casos de uso mais na indústria 4.0 e estamos a expandir aqui um bocadinho a utilização deste produto noutros cenários. Mas isto era o caso de uso que vos trazia aqui, ou seja, de como é que do laboratório levamos até ao mercado. O percurso às vezes pode ser longo, pode ser mais curto. Isto é um exemplo que demorou cerca de 5 a 7 anos, mas é como veem, isto leva o seu tempo. Há projetos mais curtos, projetos mais longos. Estou disponível para perguntas, não é? Para esclarecer alguma coisa que não tenha sido muito clara. E obrigado pela vossa atenção. Bem, está. Bem, muito obrigada pelas excelentes apresentações. Tivemos casos bastante diversos. Mas parece que há um aspecto comum em todas as apresentações. Tem a ver com a dinâmica colaborativa dos projetos e das tecnologias que são desenvolvidas por cada uma destas instituições. Muito recentemente, um estudo desenvolvido pela Universidade do Minho sobre os incentivos financeiros às empresas em Portugal revelava que os projetos em colaboração têm um maior impacto na produtividade das empresas do que os projetos individuais, o que deixa aqui um grande impacto positivo, diga-se. O que deixa aqui grande margem para que a colaboração se continue a estreitar. Neste contexto, começo por perguntar ao António Batista o seguinte: uma condição necessária para a afirmação da economia portuguesa como uma economia inovadora é a existência de instituições de referência no sistema científico e tecnológico e que se posicionem também a nível internacional. Como é que a colaboração com entidades de interface como o INEGI pode constituir um fator diferenciador para as empresas responderem às suas necessidades de inovação e se tornarem mais competitivas? Muito obrigado pela questão. No fundo, utilizando também parte da minha apresentação anterior, portanto, o INEGI, as suas áreas de conhecimento core centram-se na área de engenharia mecânica e engenharia industrial, e somos realmente uma entidade de excelência nessa área, não só em Portugal, mas também internacionalmente. Portanto, temos a ligação estreita, como fiz referência, à Universidade do Porto, que foi a nossa gênese, no Departamento de Engenharia Mecânica, mas que estamos a aumentar também a nossa atuação, quer em termos tecnológicos, quer em termos científicos, noutras áreas. Faço referência, nasceu há menos de 2 anos o INEGI Alentejo, em parceria estreita com a Universidade de Évora, e para dar resposta, por exemplo, ao novo cluster, como é de vosso conhecimento, que se está cada vez mais a sediar no Alentejo, em Évora. Também referência à nossa ligação umbilical ao laboratório associado LAETA, dedicado à energia, transportes e aeroespacial. E, portanto, essas ligações umbilicais do INEGI permitem também, ao longo da sua história de mais de 35 anos, executarmos algumas centenas de projetos europeus e internacionais que permitem não só fortalecer-nos mais, em termos de competências, trabalhar em desenvolvimento em consórcios internacionais,
portanto, não só com instituições, com universidades, mas também com empresas, e trazer esse conhecimento também para desenvolver o nosso tecido empresarial, nomeadamente, como nós sabemos, em Portugal, mas também à semelhança da Europa, a esmagadora maioria da tipologia das empresas são pequenas e médias empresas, e nós somos um motor, queremos posicionar-nos cada vez mais, e esse tem sido o nosso legado em mais de 35 anos, um motor de, no fundo, suporte ao desenvolvimento dessas empresas. Para concluir, as empresas tipicamente, portanto, temos dois tipos de processo de envolvimento com as empresas, ou proativo, temos equipas de desenvolvimento de negócio, colaboradores focalizados para escutar, contactar os nossos parceiros, conhecer as outras empresas que ainda não são, no fundo, ou nossas associadas, ou que ainda não estão no nosso radar de suporte, e também ouvir diretamente as empresas. Portanto, e aí desenhamos projetos, muitos deles à medida, e depois também, seja muitos deles em contratos diretos, como fiz referência, ou se o grau de maturidade da ideia, da inovação é mais baixo, também ajudarmos a suportar candidaturas a fundos competitivos, seja em Portugal, mas também levar as empresas, e isso orgulhamos muito, também para ambiente europeu, portanto, para consórcios europeus. Para concluir, uma notícia de hoje, portanto, por exemplo, uma empresa que nos contactou, que na prática também foi um consórcio da Solaris Float com a Simols, que desenvolveu com o nosso suporte direto um sistema de uma ilha solar que, no fundo, solar fotovoltaico, para instalar em lagos ou albufeiras, e que a ilha segue o sol e os painéis também ajustam o seu azimuth para maximizar a produção fotovoltaica. E desse projeto nasceu uma patente e que está na lista de finalistas ao prémio da patente do ano aqui na Europa. Eu antecipo já os parabéns. Obrigado. E sigo aqui para o Carlos Silva. Na sua perspectiva, como é que os laboratórios colaborativos, enquanto instituições que vêm complementar o sistema científico e tecnológico nacional, como é que podem contribuir para reforçar estas ligações, estes processos de valorização de tecnologia e de conhecimento ao longo da cadeia de valor? Os laboratórios colaborativos acabam por ter agendas de investigação próprias, ou seja, focadas naquilo que são os interesses dos associados, normalmente à volta de determinados temas de interesse global, neste caso, por exemplo, a Alma Science, à volta do tema da celulose e do papel, da criação e do fortalecimento de um cluster de papel em Portugal que pudesse ser relevante internacionalmente. Mas, efetivamente, a criação da agenda de investigação foi muito feita, tailor-made, à volta daqueles associados, sabendo, obviamente, que se fosse exclusivamente focado nos associados e não tivesse uma visão depois exterior que pudesse potenciar o investimento feito, acabaríamos por estar demasiado afunilados. Mas eu penso que esse é o fator, ou seja, a diferenciação e a complementaridade vem por este complemento de foco num conjunto de interesses muito mais específicos, num conjunto de empresas que têm interesses específicos no mercado, e depois a capacidade para gerar e atrair novos players ao longo da cadeia de valor que possam, porque temos várias fases da tomada de tecnologia, não é? Como vimos ali, até o end user há vários passos a prosseguir. Nós temos tido a sorte de alguns desafios novos que têm surgido, de facto, vêm de end users e não de tomadores de tecnologia, ou seja, que depois os end users aquilo que fazem é trazem-nos as suas próprias cadeias dos seus parceiros, a sua cadeia de valor alargada para trabalharem também connosco, o que nos acrescenta ainda mais valor. Portanto, eu acho que é esse processo, ou seja, é maior foco naquilo que mercados mais concretos e específicos e, portanto, para além da abrangência que uma entidade como o INEGI tem, e bem, depois há esta capacidade para ir um bocadinho mais, não nos chamaria silos, porque obviamente a partir o conceito é negativo porque lá está, parece que não é colaborativo, mas é mais focado aqui em áreas concretas. Obrigada. Realmente outra ideia que vai ficando evidente é da não linearidade neste processo, não é? Não é algo que nasce necessariamente da academia para o tecido empresarial, mas flutua nos dois e em vários múltiplos sentidos. E eu aproveitaria esta deixa para perguntar ao Filipe Sousa se, na sua perspectiva, uma entidade como a Fraunhofer Portugal e servindo o modelo Fraunhofer como inspiração
para estas novas entidades emergentes em Portugal, se uma entidade como a Fraunhofer pode atuar como multiplicadora e criar um efeito de arrastamento nos seus parceiros, quer académicos, quer industriais, aumentando também a sua relevância e a sua projeção internacional. Obrigado pela pergunta. Eu diria que sim, não é? Temos ali um exemplo em que temos vários parceiros a contribuir para a ideia, ou com desafios diferentes. Nós tentamos endereçar o desafio, ora com universidades e vendo como é que realmente conseguimos dar tecnologia com sensorização, ou no campo da agricultura, ou no campo da motorização e do bem-estar, e conseguimos a partir daí pensar na tecnologia e na algoritmia que permite justamente responder a cada um desses casos. E depois fazer o caminho de internacionalização em conjunto ou em separado, depois depende um bocadinho da contribuição e o que cada um traz justamente para este jogo. Mas muitas das vezes estamos a falar do contrário, que é pessoas que trazem os desafios e nós respondemos e depois eles fazem o processo todo de internacionalização. Não é? Temos alguns projetos em que, imaginemos por exemplo agora a Sonai tem o projeto Future Emmy, em que é um projeto em que o objetivo é desenvolver um robô de cozinha e é a continuação um bocadinho da Emmy que todos nós conhecemos. E aí estamos a falar de uma ideia que já tem como base um produto, não é? E queremos desenvolver um produto ao futuro, não é? E estamos só a incorporar novas funcionalidades. Nós desenvolvemos, por exemplo, sistemas de recomendação na área nutricional, ou seja, incorporamos um serviço adicional, mas a máquina em si funciona sozinha, não é? É um add-on, é um serviço adicional que a Sonai pode decidir incorporar no produto ou pode não decidir incorporar. E temos aqui a utilização para já no âmbito nacional, mas dependendo dos mercados a Sonai tem outros mercados, de aplicação noutros mercados. E aqui é um exemplo um bocadinho diferente, também usando financiamento nacional, mas calhar em que o desafio vem um bocadinho ao contrário, nós usamos as nossas competências para construir com a ajuda dos parceiros. Não é? Por isso acho que depende um bocadinho de cada entidade. Nós, naquele projeto do Norte 2020, realmente tentamos agregar aqui uma série de entidades, desde a universidade, desde o CITAB, ao CIDES, ao Sintesis, e de pensarem num problema com diversas dimensões, desde o desporto, a impressão de atletas de alta performance, até a agricultura, à parte da saúde, e como é que realmente conseguimos dar resposta, nem sempre focadas num sensor, muitas vezes numa solução digital, num smartphone, numa app, e conseguimos desenvolver algo para dar uma resposta a um desafio que realmente ajudasse investigadores e ajudasse a perceber melhor ou o tratamento de insuficiência cardíaca, como é que conseguimos melhorar a aceitação de tecnologia, ou a monitorização de alguns parâmetros que podem agudizar a doença. Ou seja, tudo isto nós tentamos usar e contribuir com o nosso conhecimento de tecnologia para que realmente seja mais fácil também depois isto reverter como impacto para a própria sociedade. Think Science, do business. É a melhor forma de descrever a vossa atuação. Sim. Houve um aspecto curioso em todas as apresentações e dá o mote para a minha próxima pergunta para o professor Pedro Favareiro, que tem a ver com o facto de a sua apresentação ter incluído os rostos das pessoas, o que revela que teve uma grande capacidade de atrair aquelas pessoas em particular, com as competências de que tanto necessitava, para uma zona que à partida teria maiores dificuldades na captação de talento. Todos nós sabemos os problemas de atração de pessoas para o interior do nosso país. E eu pergunto-lhe qual é a importância da atração e retenção de talento nesta ótica do laboratório para a fábrica, e como pode um collab como o Innovplant Protect fornecer as competências necessárias à indústria, no vosso caso num setor ainda relativamente tradicional, difícil, para acompanhar as rápidas mudanças e os tempos incertos também e tornar as empresas mais competitivas a nível global. Bem, obrigado pela pergunta, Ana, mas eu acho que são várias perguntas numa só, portanto não sei muito bem para qual é que é de pegar. Vou começar pelo mais fácil para mim, tá bem? Que é, de facto, como é que se atraem pessoas. Bem, obviamente que nós temos, se calhar temos uma vantagem em termos da área em que trabalhamos, em que eventualmente existirá mais mão de obra qualificada disponível no mercado do que noutras. Isto porquê? Porque é que eu estou a dizer isto? Porque nós temos 3 departamentos mais aquilo que se chamam wet labs, vamos pôr desta maneira, e 2 departamentos mais digitais. E confesso que enfim, a atração de recursos humanos na área mais digital foi bastante mais complexa.
sobretudo porque concorrencialmente temos dificuldade, ou seja, as nossas disponibilidades em termos de pagamentos, realmente, não competem com muitas empresas que estão disponíveis a pagar bastante mais. E também a pagar pessoas que não têm experiência. Pronto, porque é que eu vou dizer isto? Porque como nós atraímos pessoas dizendo-lhes primeiro que existia uma visão clara daquilo que queríamos fazer, ou seja, que primeiro não era fazer investigação, mas era fazer desenvolvimento. Portanto, com clareza definir que não estamos a criar conhecimento no laboratório colaborativo, mas estamos a desenvolver soluções. Segundo, dar-lhes, obviamente, uma perspectiva de que teriam uma infraestrutura adequada para fazer o trabalho que tinham que fazer. Terceiro, utilizar, neste caso, os fundos que tínhamos disponível para pagar mais do que a média do que se paga no país, e isso não pode deixar de ser referido, porque senão seria mais difícil. E depois oferecer-lhes um caminho para aquilo que nós queremos fazer. Qual era o nosso caminho? O nosso caminho era levantar um conjunto, saber quais eram as necessidades, primeiro no país e depois ao nível das culturas mediterrânicas, que é o nosso objeto, quais eram as necessidades em termos de produtos ou serviços que estavam em aberto. E, de facto, a Ana falou dos novos tempos e a nova estratégia do Prado ao Prato e o Green Deal europeu lança uma série de desafios à produção primária que não são fáceis de atingir, nomeadamente uma alteração na forma de cultivar, mas também de proteger as culturas de pragas e doenças. E, portanto, saber no fundo, que necessidades neste contexto é que os agricultores têm. Depois, identificar os conhecimentos científicos que existem, que permitem desenvolver soluções com base nessas necessidades, montar uma potencial solução, fazer a avaliação dessa solução, proteger e depois libertar. Portanto, esta é a nossa perspectiva e é aquilo que é entendido pelo conjunto das pessoas que conseguimos contratar. E para nós, e por isso é que estão ali as caras das pessoas, é porque isso é fundamental, porque se não conseguimos ter esta visão clara do conjunto das pessoas que trabalham connosco, nós não vamos conseguir ir a muito lado. E acho que respondi pelo menos a uma parte do que me perguntou. E muito bem, muito obrigada. Agora temos tempo para duas perguntas da nossa audiência, se quiserem colocar, para não ser eu a colocar as perguntas todas difíceis. Não? Então eu tenho mais uma em carteira para vocês. Que são duas, na verdade. Pelos vistos, é o meu estilo de moderação, é complicado. Colaborar para inovar é a estratégia certa para liderar o futuro? E como é que podem as políticas públicas apoiar nesta missão? Carlos, comece por si. Bom, sim, a resposta está no nome do Escolab, não é? Portanto, certo, mas podia estar errado, não é? Mas a verdade é que a experiência tem demonstrado, de facto, esse é o caminho. Dentro dos ecossistemas de cada um dos laboratórios colaborativos, esse tem sido um fator. Aquilo que nós temos aqui, a possibilidade do Sistema Nacional de Inovação, é de haver até maior interligação e maior capacidade de conectar estes vários pontos, e aí certamente as políticas públicas, nomeadamente até o conhecimento que está centralizado e que vai estando centralizado em instituições como a ANI, como a IAPMEI, etc. Por exemplo, eu recordo-me agora, ou pensando só em toda a informação, o Manancial de Informação que foi centralizado nas vossas instituições a partir das propostas para as agendas mobilizadoras, por exemplo. Existe, de facto, um conhecimento muito transversal, centralizado, se calhar de pontos que podiam ser otimizados, sem quebrar sigilos, etc., que podiam ser dinamizados nesse ponto. E, portanto, eu acho que há aí um caminho para prosseguir aí. É uma sugestão que fica. Muito rapidamente, concordo naturalmente, ou seja, a inovação é essencial para as empresas não só se poderem afirmar, mas para poder, pelo menos,
sobreviver, ou seja, as empresas que se mantêm nos seus modelos de negócios tradicionais, na sua zona de conforto, vá lá, se assim posso usar a expressão, efetivamente o risco é crescente. Depois também somo a outra necessidade de inovar. Há desafios, quer tecnológicos, por exemplo, a questão da digitalização, do conceito da indústria 4.0 e, mais recentemente, toda esta necessidade premente de descarbonizar a nossa economia, que vem, no fundo, até de orientações, diretivas supranacionais, seja da União Europeia, sejam também, no fundo, agendas mundiais, como a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, as empresas realmente têm que dar esse passo e podem e devem dar esse passo com instituições de interface, como estas que aqui estão representadas, e socorrendo-se, se o mérito das suas ideias, das suas propostas assim o permitir, dos fundos públicos. Claro que também concordo, devem estar cada vez mais articulados, também se calhar até numa lógica regional, mas que também há espaço para otimização. Obrigado pela questão, Ana. Eu complementaria que realmente aqui há um papel importante do tecido da academia, dos institutos, dos colabs, que é justamente modernizar, se é que podemos chamar assim, ou ajudar no processo de digitalização, novos desafios que se aprendem, que agora começam a surgir à nossa frente, como a quebras das cadeias de distribuição e inflações, e cada vez vai ser pior agora, pessoalmente, não só com a questão da guerra, mas com a questão ainda da China a fechar-se por causa do Covid. Temos aqui grandes desafios para 2022 e 2023, e como é que nós conseguimos realmente tornar a nossa economia mais resiliente a isto e trazer alguma produção para cá, contexto português e europeu, e para evitar estas disrupções. Isto é um grande desafio. Eu acho que nós temos aqui um papel muito importante para tentar endereçá-lo na parte da digitalização, não só, e também na parte de criar toda a produção que seja de forma mais sustentável e mais verde. Os fundos, eu acho que deviam ser um bocadinho mais homogeneizados, fora como é gerido, não é como é gerido, é como são geridos os programas de financiamento, deviam ser homogeneizados, ou seja, tornados mais uniformes, no sentido de como é que são feitas as regras e controle financeiro e acompanhamento dos projetos. Nós sentimos que é feito um controle financeiro em excesso, em alguns programas, comparado com outros, comparado com programas europeus, há um desnível muito grande do tipo de controle que é feito. É diferente de programa para programa, que obriga-nos a conhecer os meandros, este programa é assim, aquele programa já é diferente, e acho que perde-se aqui muita energia, muito esforço, e há muitas empresas que já não vão a estes programas justamente visto como complexo e que precisam sempre ter uma consultora para endereçar. Por isso, eu diria que isto é fundamental a endereçar, é como é que descomplicamos um bocadinho, seguindo e tendo os devidos mecanismos de controle, porque eu não estou aqui a dizer que vamos desregular e não ter os mecanismos de controle, não. Eu estou a dizer é que temos que criar algo mais homogéneo, mais simples, que permita realmente descomplicar um bocadinho e que seja, realmente, os fundos sejam acessíveis a todos e não sejam só uma barreira a bloquear o acesso a algumas entidades que veem isto como algo complicado. Obrigada. Colaborar para inovar. Eu acho que seguramente a nossa experiência na produção, na área da produção primária e associados é talvez mais difícil do que em outras áreas mais industriais. Porquê? Porque não existe a mesma cultura e a mesma tradição, nomeadamente nesta perspectiva de desenvolvimento de propriedade industrial e depois utilizar os vários elos da cadeia até chegar ao utilizador final. E, portanto, sim, é muito importante colaborar. No nosso lado, as colaborações são feitas sobretudo com instituições universitárias, que aliás, algumas delas são nossas associadas, como a Universidade Nova. Do ponto de vista da produção dos produtores primários, é sobretudo importante para o levantamento de necessidades e para a prestação de serviços pontuais. Em termos de políticas públicas, eu diria que a estabilidade na política é, se calhar, a melhor arma para garantir que, no caso do que estou a falar, que são laboratórios colaborativos, poderem cumprir a sua função. Portanto, não haver flutuações ou variações nas orientações que nos são entregues. Um segundo aspecto,
que eu diria que é interessante, se calhar um bocadinho colateral, mas para mim importante, que é a questão da clareza na missão das diferentes instituições. Eu acho que existe demasiado talvez agora temos uma rede um pouco diferente de ciência, tecnologia e inovação do que tínhamos há alguns anos atrás, mas acho que não existe muita clareza ainda qual é a missão e a função de cada uma das instituições nessa rede. Existe muita sobreposição, não quer dizer que não venha a existir sempre alguma, mas isso cria tensões e cria dificuldades em termos no fundo, do posicionamento, vamos dizer isto desta maneira, das diferentes instituições neste processo. E isso é o que eu sinto um bocadinho. E disse. Muito obrigada pelas vossas respostas, pelos vossos contributos, pela vossa presença aqui esta tarde. Nós já de seguida vamos transitar para o painel seguinte. Quero agradecer a presença de todos nesta sessão e estamos todos disponíveis para questões que possam surgir mais tarde durante o coffee break. Obrigada. Obrigado.